Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos aqui na Casa do Baile, no Complexo Arquitetônico e Turístico da Pampulha, região norte de Belo Horizonte, onde acontece o Salão Internacional de Humor Gráfico. Durante o programa você pode apreciar pelas imagens dos cinegrafistas Herbert e Gilson a exposição e o talento dos cartunistas e cartoons aí internacionais. Bom, nós estamos hoje falando sobre cheques protestados indevidamente e danos morais. Nosso entrevistado é o juiz Gilson Soares Lemes, que é titular do Juizado Especial das Relações de Consumo de Belo Horizonte. Doutor Gilson, então no bloco anterior a gente falou sobre a questão do uso dos cheques. Gostaria que você desse alguma orientação para o nosso telespectador, para o consumidor, sobre o uso correto dos cheques e o que os cheques representam no mundo jurídico. Os cheques têm sido suporte aí de muitos problemas entre consumidor e instituição financeira, porque o cheque ele é uma ordem de pagamento à vista. Então, o consumidor, quando emite o cheque, ele pode ser apresentado ao banco imediatamente. Ainda que seja pré-datado? Ainda que seja pré-datado. Por quê? Porque o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Então, a instituição financeira não está obrigada a acatar a data que é colocada. Ela é bom para. Aquele compromisso é um compromisso entre o emitente do cheque e a empresa que recebe o cheque. É informal. É informal. Mas prevalece nas relações... Prevalece nas relações comerciais, mas um vínculo que se firma entre o emitente do cheque, o consumidor, e a empresa que recebe o cheque, e não entre o emitente e o banco, porque o cheque é uma ordem de pagamento à vista e em sendo apresentado ele vai ser pago. Caberá ao consumidor que foi lesado pela apresentação antes do prazo acionar a empresa que o fez e não a instituição financeira. E além desse problema, a gente tem tido muitos outros problemas de consumidores com os cheques falsificados, exatamente por furto ou extravio ou roubo de documentos. A pessoa abre conta nas agências bancárias, emite os cheques e o consumidor que perdeu os documentos, ele vai ter uma dor de cabeça danada para poder provar que não foi ele que abriu aquela conta, que não foi ele que emitiu aqueles cheques. E além desses problemas, nós temos ainda a devolução indevida do cheque, que eu acho que é um assunto que você vai... Mas antes de entrar nesse aí, porque não se trata de um golpe, mas apenas de problemas nas relações entre banco e correntistas. Para encerrar a questão do golpe, da contravenção aí, que tipo de orientação o senhor deu então para o consumidor provar que aquela dívida ou está prescrita ou é falsa? O que ele deve fazer nesse caso? No caso dos cheques, ele deve procurar a instituição financeira, onde ele é correntista, levar cópia da ocorrência policial de que os documentos foram extraviados, furtados ou roubados e tentar negociar com a gerência do banco para que seja solucionado o problema. Isso às vezes é um pouco demorado dentro da agência bancária. Mas se não for solucionado, ele tem que realmente procurar os órgãos de defesa do consumidor ou a própria justiça, porque só assim será provado que ele não emitiu aquela cártula, aquele título, e que ele não é responsável pela dívida e que seu nome não pode ficar manchado por uma dívida que ele não tem responsabilidade por ela. E ter muita paciência, porque a solução não é rápida, não é paciência imediata. Sempre, porque nas relações com a instituição financeira, nós temos vivenciado que as instituições têm a cada dia mais colocado máquinas para atender o consumidor. E o consumidor fica à mercê dessas máquinas, e as máquinas não conseguem resolver nossos problemas. Então, o consumidor fica aí à mercê de alguns poucos funcionários que estão lá para atender e que também não conseguem atender aquela demanda enorme. Então, o consumidor tem que ter um pouco de paciência, mas nem tanto, que chega num ponto que ele tem que realmente procurar seus direitos. Tomar providência, para não cair no golpe, porque realmente ele está sendo lesado nesse caso. E o seu bom nome está também em jogo. Agora, doutor Gilson, saindo da questão do mundo do crime, digamos assim, entrando nas relações comerciais entre bancos e correntistas, os bancos devolvem indevidamente os cheques do correntista. O STF, aliás, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, está regulando isso. Como é que ficou acertado? Agora em agosto, salvo engano, no dia 26 de agosto, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, emitiu uma nova súmula, a 388, dizendo exatamente que a devolução indevida de um cheque emitido pelo correntista, essa devolução por si só, ela gera o direito de indenização a dano moral, independentemente da prova de qualquer culpa do banco. Então, essa súmula é nova e as instituições financeiras devem ficar mais precavidas, porque qualquer devolução indevida vai gerar, então, um dano moral contra a instituição financeira, independentemente de qualquer prova de culpa. Mas qualquer situação de que tipo de cheque é devolvido, em qualquer situação em que ele foi feito indevidamente?
Veja bem, o cheque foi emitido e o consumidor fez o depósito na data de hoje. Mas quando quem estava com o cheque apresentou o cheque, o banco ainda não tinha compensado aquele depósito, embora já estivesse à sua disposição aquele depósito. Então, o banco devolve indevidamente aquele cheque. Então, essa devolução, ela gera, segundo essa súmula, ela gera o direito a dano moral, independentemente do banco provar que houve algum problema interno dentro da instituição. O consumidor não é responsável por esses problemas internos da instituição e tem direito a ser ressarcido pelos danos morais, porque evidentemente que o seu bom nome, as suas relações comerciais, o seu crédito, sem dúvida, não vai ser abalado com aquela devolução. A pessoa gasta aí 5, 10, 15 anos para construir um bom nome. E, às vezes, uma atitude equivocada da instituição financeira pode macular essa imagem e o bom nome do consumidor. E aquela distinção que você falou há pouco, do dano moral e o dano material. Exatamente. Esse dano moral, segundo a súmula 388, ele independe de prova. Ele vai ser fixado independentemente de qualquer prova. Entretanto, se o consumidor conseguir provar que a devolução causou a ele também danos materiais, ou seja, ele perdeu um negócio, ele teve que pagar juros, né? Esses danos também são indenizáveis, desde que se prove que a devolução foi a responsável pelos danos causados. Em se provando, a indenização por danos materiais é devida. E o senhor prevê, então, que com a tecnologia a situação deve piorar em vez de facilitar para o cidadão? Facilita muito para a instituição financeira, eu acredito, até na questão de custos, né? Mas acontece que o consumidor fica à mercê dos larápios que usam essas máquinas, usam a internet para intervir na sua conta bancária, no seu cartão de crédito. Então, a agência bancária, ela tem que ter essa margem de risco. Isso faz parte da margem de risco do negócio. Então, ela tem que indenizar essas pessoas porque ela está tendo economia em face do uso da máquina, mas o consumidor acaba, às vezes, sendo lesado. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o juiz Gilson Soares Lemes, que é titular do Juizado Especial das Relações de Consumo de Belo Horizonte. Falamos aí sobre cheques devolvidos indevidamente e também sobre dívidas ressuscitadas de 10, 12 anos atrás. Doutor Gilson, obrigado pela entrevista, foi um prazer falar com o senhor aqui. Muito obrigado, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para o pensamento@amarges.com.br. pensamento@amarges.com.br. Eu fico por aqui, obrigado e até a próxima.